Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, compartilhando esse momento de reflexão. Busquei aqui um refúgio no carro, porque a casa está cheia, e foi um momento assim, e é um momento assim que eu quero estar completamente conectada com vocês, porque eu creio que o chamado que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre todos nós que estamos aqui, ele é proporcional a toda a confiança que ele depositou nas nossas mãos para liderar, né, para sermos autoridades em Cristo Jesus. E a palavra fala, né, que a quem muito é dado, também muito é cobrado. Então a gente não pode fugir dessa responsabilidade no exercício da nossa atividade, mas muito mais do que isso, como cristão, buscando viver em coerência, buscando viver uma vida que seja a mesma, qualquer que seja o seu chamado ministerial, o seu chamado como filho de Deus é revelar o amor dele onde você estiver. Então, não há como a gente revelar o amor de Cristo sem a gente viver na vida real, né? E não somente na vida da igreja, aquilo que ele nos concedeu como discernimento, né? Como orientação, aquilo que ele já nos entregou como a sua própria palavra. Então, louvo e agradeço ao Senhor por uma reunião de pessoas nobres. Eu creio que essa mesa é uma mesa nobre e peço a Deus misericórdia, né, para que eu possa compartilhar aquilo que é da vontade dele para essa tarde. Meus irmãos, eu separei aqui um texto que está em Êxodo 3, muito conhecido por todos, é uma palavra breve, uma palavra mesmo de reflexão. Êxodo 3, vou ler brevemente aqui na versão NVI. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E agora eu finalizo. Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida por toda a igreja, né? A saída dos israelitas do Egito é sempre uma fonte de inspiração e às vezes a gente até dissocia um pouco é, dessa, desse grande livramento do Senhor, dessa grande libertação, o fato de que os israelitas foram parar lá por um livramento do Senhor. Então, quando José foi para o Egito e trouxe de volta o seu povo para ofertar água, ofertar comida, seus familiares, eles foram para essa região por ordenança do Senhor, para receberem de José o suprimento que precisavam num tempo de muita dor, de muito sofrimento. Então, eles estavam no Egito porque o Senhor os colocou ali. O problema não foi chegar no Egito. O problema foi se acomodar com o Egito
O problema foi fazer daquele lugar, que era um lugar de suprimento e de livramento, um lugar em que eles se conformaram. E aí, como está lá em Romanos 12, à medida que a gente se conforma com as coisas deste mundo e não renova a nossa mente, aquele ambiente, aquela atmosfera pode ser um espaço propício para o pecado. E foi o que aconteceu com o povo do Senhor. Eles estavam lá e depois de 400 anos revelaram-se pessoas escravizadas pelo medo de perder o pouco suprimento e sem a ousadia que o Senhor esperava de alguém a quem ele havia enviado para governar. Então, o povo do Senhor, ele foi eleito para restabelecer o reino do Senhor aqui na terra. E eles haviam se conformado com água, com cebola, com alho, e era disso que eles reclamaram quando eles foram retirados do Egito. Eles reclamavam da ausência do pepino quando eles saíram do Egito, né? E foram levados por Moisés a fazer essa travessia. E por terem se conformado a esse lugar, foi necessário que o Senhor, por meio do seu filho Moisés, promovesse essa grande mudança, esse grande desafio de iniciar essa travessia. E aí, meus irmãos, foi necessário uma intervenção em grandes etapas, né? A reflexão, ela vai além da intervenção de Deus com todas as suas pragas, até que, de fato, eles pudessem sair do Egito. O que a gente fica, assim, realmente muito pensativo, e aqui eu começo, de fato, a nossa reflexão como instrumentos do Senhor para essa terra, às vezes nós somos chamados a retirar o nosso povo da escravidão, né? Às vezes nós somos chamados para retirar as pessoas que estão perto de nós de algum lugar de opressão, de algum lugar de sofrimento, de angústia, e mesmo que não seja de sofrimento ou de angústia, mas que seja um lugar de escassez, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas será que nós estamos nos posicionando para entregarmos esse povo no lugar da terra prometida? Às vezes a gente ajuda essas pessoas a saírem de um lugar, mas a gente não ajuda essas pessoas a chegar onde elas deveriam chegar. E esse povo ficou 40 anos rodando e vivendo numa anestesia, em uma travessia que poderia ser feita brevemente, porque saiu de um espaço geográfico, mas não perdeu a sua conexão com o pecado. As mudanças que o Senhor tem proposto para nós, enquanto filhos que detêm uma autoridade em Cristo, não são só mudanças de espaços geográficos, mas mudanças de mente. São mudanças que vão fazer não somente a nós, mas as pessoas que estão perto de nós a pensarem diferente, a buscarem conexões elevadas com o Senhor. Aquele povo permaneceu caminhando e escravo porque permaneceu vivendo num tempo de idolatria, num tempo de imoralidade, num tempo de murmuração. Eles saíram do Egito, mas não chegaram a Canaã. E às vezes a gente tem a sensação de que as nossas igrejas estão repletas de pessoas que saíram do Egito, que não estão no mundo, mas que ainda não estão vivendo todas as bênçãos que o Senhor tem para elas. Nós estamos promovendo reuniões de pessoas nos espaços com quem nós convivemos, que continuam com seus pensamentos cativos às coisas deste mundo, pensamentos de escassez, pensamentos de maledicências, pessoas que saem dos seus espaços de convivência, com quem tem a oportunidade de dividir a sua vida e saem praguejando, murmurando, falando palavras que não convêm, colocando à prova esse movimento que vem do Senhor. O movimento, ele vem do Senhor, mas ele não é só um movimento geográfico. Então, incumbe a nós buscar em Deus esse discernimento de sermos inspiração para levarmos essas pessoas não somente saírem dos seus ambientes, mas chegarem onde Deus quer. Então, a gente não quer só sair do Egito, a gente quer chegar na nossa terra prometida. E, como eu disse, né, um lugar em que nós vamos receber do Senhor leite, nós vamos receber do Senhor alimento, sustentação,
Mas mais do que isso, a autoridade, como está lá em Romanos 10, para expulsar demônios, para curar as enfermidades, para ressuscitar os mortos, para submeter a nossa carne àquilo que o Senhor deseja. Nós seremos e fomos convidados para viver em Deus experiências sobrenaturais na terra. Nós recebemos do Senhor autoridade para sermos pessoas que vão fazer a transformação desse tempo, desse mundo. E a gente não pode se acovardar nem se conformar com as coisas que estão postas com a justificativa simples e às vezes até confortável de dizer, não, eu não faço parte desse mundo, minha vida é muito organizada, eu não sou cometedora daqueles grandes pecados e por causa disso eu não faço parte desse mundo. Mas o Senhor quer mais do que isso. Ele não quer só que a gente não faça parte desse mundo. Ele quer que a gente vá além, ele quer que a gente implante o reino aqui na terra. Essa é a diferença entre sair do Egito e chegar a Canaã. Então, meus irmãos, a minha reflexão nessa tarde é que a gente busque em Deus essa autoridade que a gente precisa para ser alguém que colabora nessa travessia, para ser alguém que deixe para trás tudo aquilo que nos limitou, nos angustiou, nos escravizou, e que por conta dessa decisão de deixar para trás essas práticas que são limitantes, que são escassas, que esvaziam o poderio do Senhor sobre a nossa vida, a gente vai colocar o pé e depois o mar vai se abrir. A gente vai viver experiências que as pessoas deste mundo não vão conseguir compreender. A gente vai testemunhar milagres. A gente vai testemunhar porque é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é o mesmo poder que repousou sobre aquele povo, repousa sobre nós. E nós precisamos nos apoderar dessa autoridade. Nós temos, em nome de Jesus, a autoridade para fazer com que esta nação possa colocar os pés na Canaã espiritual. Nós temos autoridade e precisamos nos posicionar assim, para sermos agentes de transformação, pessoas que são cartas vivas de Cristo onde nós trabalhamos. As pessoas, como disse Billy Graham, né, às vezes a gente precisa pregar sem parar, às vezes até com palavra. Porque a nossa verdadeira pregação, ela não é através da nossa palavra, ela é através da nossa vida coerente. Então, onde nós estamos, nós somos aqueles que vão promover justiça, que vão participar dessa travessia, que vão fazer com que mais pessoas busquem em Deus esse lugar de adoração. O convite que eu faço para nós, como autoridades em Cristo, é que sejamos responsáveis por esse tempo, meus irmãos. Está lá em Salmo 145 que essa geração ensina a próxima geração sobre os grandes feitos do Senhor. Para que a gente possa ensinar a próxima geração, nós precisaremos viver os grandes feitos do Senhor. Nós precisamos nos posicionar para termos as nossas experiências com o Senhor, para vivermos os grandes milagres, para termos autoridades com o Senhor, pelo poder do Senhor, para termos condições de ministrar às próximas gerações. E esse não é um convite, essa é uma ordenança. O Senhor nos comissionou para fazermos discípulos que vão fazer discípulos. E foi por isso que o Senhor nos escolheu, porque nós poderíamos fazer discípulos. E nosso convite é esse hoje: fazer discípulos que vão fazer discípulos, que vão viver uma progressão geométrica do reino, porque eu acredito de verdade, eu creio com tudo, com todo o meu coração, que nós somos agentes de transformação aqui nessa terra, pelo poder que há em Jesus Cristo. Eu não quero viver um evangelho que se limite a mim, nem à minha casa. Eu tenho certeza que o Senhor não derramou sobre nós autoridade para sermos medíocres a ponto de acordarmos, termos a nossa experiência na igreja, voltarmos para casa e nos darmos por satisfeitos por isso. O Senhor quer mais de nós, quer que a nossa vida possa fazer a diferença, quer que a nossa vida seja impactante aonde a gente foi colocado. E esse é o convite que eu deixo para nós, meus irmãos, que a gente possa de fato ser uma justiça que não seja cega, nem seja surda,
nem esteja sentada como a nossa referência, né, que é a estátua que está lá na frente do Supremo. A gente até comentou sobre isso no nosso congresso, no nosso último congresso, uma obra bonita, muito planejada, mas que não representa a justiça que nós queremos. Nós não cremos numa justiça sentada com um porrete entre as pernas. Nós cremos em uma justiça que está de pé, uma justiça que não está vendada, mas uma justiça que olha para frente, que tem conexão com o alto, que tem o poder da palavra na mão, e a palavra é muito clara, a Bíblia é muito clara quando ela diz que é a palavra de Deus, a espada do soldado, né, que se assegurou, né, da armadura do cristão. Então, nós cremos em uma justiça que está de pé. E nós cremos em uma justiça que, de fato, possa assumir o compromisso de fazer justiça, não somente de promover decisões e de cumprir as metas, né? Nós cremos em uma justiça que está atenta aos anseios do Senhor para esse tempo. Então, essa é a minha oração, meus irmãos, a minha reflexão breve, né? Eu sei que eu tenho 25 minutos, é para que a gente possa, de fato, assumir o compromisso com Deus, de não somente tirar as pessoas do cativeiro, mas de permitir que essas pessoas possam viver a liberdade para a qual o Senhor as chamou. Então, o Senhor nos chamou para vivermos o especial, sobrenatural aqui, e eu creio. Nós vamos viver isso, e só assim poderemos contar às próximas gerações todos os grandes feitos que o Senhor fez. Em nome de Jesus.